Pare de duvidar e comece a viver com mais fé. Esse vídeo vai ser mais rápido do que os últimos que eu postei aqui, pois eu sinto que algumas coisas precisam ser ditas de forma direta. Então ouça isso. Você precisa dar passos de fé se quiser viver o sobrenatural. Eu estou falando de uma vida com propósito, uma vida de comprometimento, uma vida que sim vai te dar mais trabalho, vai exigir mais paciência, muita persistência, mas que no fim das contas fará você colher frutos que você nem imagina. O mundo atual vai te convidar constantemente a duvidar das promessas de Deus, pois são tantas notícias ruins, tantos desastres e guerras, mas o mundo também vai te convidar a duvidar de si mesmo, te convidar a desistir daquilo que você planejou por anos, vai te induzir a não comemorar suas vitórias, sejam as grandes ou as pequenas, e vai sempre dizer para você, você não consegue. Isso ainda não é o suficiente. Ou, será mesmo que você merece isso? Silencie essas vozes que te impedem de compreender onde você se encontra hoje. Vamos fazer isso no dia de hoje. Você está ouvindo o Minuto Reflexão. Só um aviso, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para receber vídeos de fé e motivação todos os dias no seu celular. Nós estamos com a nossa série de vídeos sobre ensinamentos e sabedorias que podemos aprender com os apóstolos. E esse é o 6º vídeo da série. Para assistir os outros, clique na playlist que vai estar no final desse vídeo. Hoje vamos falar de Tomé. E é interessante pensar nesse apóstolo, pois todos os apóstolos que eu trouxe até hoje têm características marcantes. E Tomé também não seria diferente. Porém, a característica que mais chama a atenção nele é a falta de fé. Tomé foi um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus. E ao contrário do que muitos pensam, ele não era um homem sem fé. Na verdade, ele era leal, corajoso e comprometido com o Evangelho. Antes mesmo da crucificação, quando Jesus anunciou que voltaria para a Judéia, os discípulos ficaram preocupados, pois sabiam que os líderes judeus queriam matá-lo. Muitos hesitaram, mas Tomé foi direto e disse: "Vamos também para morrermos com ele." Ou seja, Tomé não era um covarde. Ele estava disposto a morrer por Jesus. Mas ao mesmo tempo, ele era um homem que queria compreender as coisas de maneira concreta. Ele não era do tipo que aceitava qualquer coisa sem questionar. Depois da ressurreição de Jesus, os discípulos estavam reunidos, mas Tomé não estava presente quando Cristo apareceu pela primeira vez. Quando eles contaram o que viram, Tomé não acreditou de imediato. Ele precisava ver com os próprios olhos, tocar nas marcas da crucificação, sentir a realidade daquele momento. 8 dias depois, Jesus aparece novamente no meio dos discípulos. Dessa vez, Tomé estava lá. E antes mesmo que ele pudesse falar qualquer coisa, Jesus olha para ele e diz: "Ponha o seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia." Naquele instante, todas as dúvidas de Tomé desapareceram. Ele não precisou mais tocar nas feridas. Ele simplesmente caiu de joelhos e disse: "Meu Senhor e meu Deus." E então Jesus responde algo que é lembrado até os dias de hoje. "Porque me viu, você creu? Felizes são os que não viram e creram." Essa história não é só sobre dúvida, é sobre transformação. É sobre como a fé pode ser fortalecida mesmo nas nossas incertezas. Porque a verdade é que todos nós já fomos Tomé em algum momento. Todos nós já quisemos ver para crer. Todos nós já pedimos provas. Mas Jesus nos ensina que a verdadeira felicidade está em acreditar
antes de ver. Tomé duvidou porque a promessa parecia boa demais para ser verdade. E quantas vezes a gente faz a mesma coisa? A verdade é que duvidamos o tempo todo, não só de Deus, mas de nós mesmos, das nossas capacidades, das nossas conquistas. Duvidamos quando estamos prestes a tomar uma decisão e nos perguntamos: será que eu sou capaz? Duvidamos quando alguém nos elogia e logo pensamos: será que essa pessoa está falando sério? Duvidamos quando algo bom acontece e a primeira coisa que vem à nossa cabeça é: isso não vai durar. O problema não é questionar. O problema é quando a dúvida se torna uma prisão. A dúvida nos paralisa, nos impede de seguir em frente. Faz com que fiquemos esperando sempre mais um sinal, mais uma confirmação, mais uma prova. E o pior, ela rouba nossa felicidade. Porque quando você duvida de tudo o tempo todo, você nunca consegue aproveitar nada completamente. Você sempre tem um pé atrás, sempre está esperando que algo dê errado, sempre está preparado para se decepcionar. Quantas vezes você deixou de comemorar uma vitória porque achou que ela era pequena demais? Quantas vezes você trabalhou por algo, mas ao invés de se orgulhar, ficou pensando que ainda não era o suficiente? Quantas vezes você se impediu de viver um momento de alegria porque achou que, de alguma forma, aquilo ia acabar muito rápido? É exatamente assim que a dúvida age. Ela coloca você em um ciclo interminável de insatisfação. A gente alimenta aquilo que repete para nós mesmos todos os dias. Se a sua mente está cheia de frases como: e se eu fracassar? E se eu não for bom o suficiente? E se der tudo errado? Você está nutrindo um pensamento de insegurança que te impede de agir. Agora imagina se você começasse a treinar sua mente para pensar diferente. E se ao invés de "e se tudo der errado", você pensasse "e se tudo der certo"? E se ao invés de "e se eu fracassar", você começasse a pensar "e se isso for um aprendizado que vai me levar ainda mais longe"? Porque a verdade é que enquanto você estiver alimentando sua dúvida mais do que a sua fé, a insegurança sempre vai vencer. A pergunta é: o que você tem escolhido alimentar dentro de você? Muita gente só toma uma atitude quando tem certeza absoluta de que vai dar certo. Mas a vida não funciona assim. Se você esperar estar 100% pronto, 100% confiante e sem nenhuma dúvida, vai passar a vida inteira esperando. Às vezes, o que você precisa é simplesmente começar. Começar mesmo que esteja com medo. Começar sem saber todos os detalhes. Começar sem ter certeza do resultado final. Porque é assim que funciona. A confiança não vem antes da ação. A confiança vem depois que você age. Se você só confia quando já tem provas, você não tem fé. Você tem confirmação. Mas a verdadeira fé não é sobre confirmação. É sobre agir antes da certeza. Tomé queria provas. Ele queria tocar, ver, sentir. E quantas vezes a gente também exige isso de Deus? A gente ora, mas espera uma resposta exata e imediata. A gente pede um milagre, mas quer que ele aconteça do jeito que imaginamos. A gente quer confiar, mas só se tiver garantias. Mas Deus não trabalha com contratos e cláusulas de segurança. Ele trabalha com fé. E fé é exatamente isso: confiar sem ver. Não significa que você nunca vai ter dúvidas, mas significa que, mesmo tendo dúvidas, você escolhe continuar. Jesus disse a Tomé: "Bem-aventurados os que não viram e creram." Isso não significa que Jesus desprezou Tomé por querer provas. Significa que ele queria que Tomé entendesse que a fé verdadeira não depende daquilo que os olhos enxergam,
E é exatamente isso que Deus espera de você. O maior problema da dúvida não é a incerteza. O maior problema da dúvida é que ela nos afasta de Deus. Porque quando você duvida demais, você se fecha. Você para de orar, para de buscar, para de acreditar que as coisas podem mudar. Só que Deus sempre está agindo. Mesmo quando você não vê, mesmo quando você não sente, mesmo quando você acha que nada está acontecendo. Ele está trabalhando nos bastidores, movendo coisas que você nem imagina, criando oportunidades que ainda não chegaram até você. Mas se você viver apenas esperando evidências, você pode perder o processo. E Deus não trabalha apenas no destino final, Ele trabalha no caminho. Talvez hoje você não veja a resposta, mas isso não significa que ela não está chegando. Talvez hoje você não entenda o porquê das dificuldades, mas isso não significa que Deus não tem um propósito para elas. Pare de se prender às dúvidas e comece a viver pela fé. O que você tem condicionado na sua vida? O que você só está disposto a acreditar se tiver provas concretas? Será que você só vai acreditar que você pode ser feliz quando tudo estiver perfeito? Será que você só vai acreditar que tem valor quando alguém disser isso para você? Será que você só vai confiar em Deus quando Ele te der exatamente o que você pediu? Talvez hoje seja o dia de você parar de duvidar tanto e simplesmente confiar. Porque a dúvida paralisa, mas a fé liberta. A dúvida te impede de avançar, mas a fé te leva para frente. A dúvida te deixa preso no passado, mas a fé te coloca no caminho do futuro que Deus preparou para você. Então hoje eu quero te desafiar a dar um passo de fé, a parar de esperar provas e simplesmente confiar. Se você me ouviu até aqui, escreva nos comentários: eu escolho confiar. E mais do que escrever, comece a agir, porque a fé só se torna real quando você a vive. Compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece e admira, e nós nos vemos no próximo Minuto Reflexão.